Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma guia que não tem muita relação com a versão anterior, porque, veja, no módulo anterior a gente estava falando da guia início, da guia inserir, perdão, e tinha o menu inserir, né? Mas agora a gente vai falar da guia design. Então, é uma guia, eu não gosto de falar exatamente assim, estou vendo uma maneira. Quando você vai estudar, e você vai gastar um tempo para estudar, talvez a guia design não seja a que vai cair com maior frequência. Por quê? Porque como você pode já imaginar de antemão, a guia design tem a ver com a referência gráfica na apresentação do documento. Isso não deixa de ser importante, absolutamente é, mas é muito mais provável a banca usar os comandos, como sempre fez, né? Os comandos de ação, os que executam uma tarefa, o salvar como, por exemplo, do que ficar discutindo a parte gráfica de um documento. Mas, como tudo cai, ou pode cair, então lá na guia design, vamos falar da parte menos importante, como temas, por exemplo. Temas é um conjunto de cores e fontes pré-definido dentro de uma estrutura. Então veja, o tema padrão do Word 2007 é esse tema chamado escritório. Então você vê a letra A maiúscula e minúscula, que padrão que é, e as cores padrão. As cores padrão vão ser dois tipos de azul, um vermelho, um verde, um roxo e um laranja. Mas se você, por exemplo, pensar, ou se você comparar com a fonte opulento, aliás, com o tema opulento, veja, não só a letra vai ter um outro formato, como a letra por padrão já vai ser um tom de rosa, e as cores vão ser uns 3 tons de roxo aí, que só Deus sabe, né? Uns 2 tons de laranja e um tom de amarelo, completamente diferente. Então, tema é isso, é um conjunto padrão, como conjunto a gente já, de fontes, de cores e de efeitos. E claro, depois você pode individualmente mudar as cores ou as fontes ou os efeitos aplicados em cada tema. Agora vamos para a parte bem mais importante, que é o configurar página. Lembra, o configurar página no Word 2003 ficava no menu arquivo e agora fica na guia, né, quer dizer, já não é mais menu, né? E tem a ver com a parte gráfica. Você vai falar assim, mas, ô Renê, para lá. Definir margens não é o design. Galera, design não é só cor, não. Uma página mais estreita ou uma página mais larga também é design. Ué, então pera um pouquinho. Se o papel que eu estou trabalhando é A4, como é que o texto vai ficar mais estreito ou mais largo? Pela definição tanto da margem esquerda quanto pela definição da margem direita. Quanto maior for a margem, mais apertado ao centro ficará o conteúdo. Quanto menor a margem, mais estendido ele fica ao longo da abertura do papel. Então isso também é o design, não é? Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, agora, o que tem em configurar página, isso não é novo para nós. Definição das margens, definição da orientação do papel, retrato ou paisagem, definição do tamanho do papel e definição não só do número de colunas, quanto também da largura dessas colunas. E vale lembrar que quando você vai escolher uma, 2 ou 3 colunas, ou a coluna mais deslocada para a direita, ou a coluna, então, mais deslocada para a esquerda, é bom você lembrar que, em princípio, o Word criará 2, 3, enfim, colunas de mesmo tamanho. O próprio exemplo, meus amigos, é muito claro. Você pode perceber que o desenho representativo do texto dividido em 2 colunas, as 2 colunas têm exatamente a mesma largura. Isso porque, tá aqui, né, galera? O comando colunas da mesma largura está ativado. Agora, eu criei 2 colunas, ou 3, não quero exatamente a mesma largura.
clica lá em colunas da mesma largura, a caixa diálogo será desmarcada, e aí nesse espaço intermediário você vai definir não só a largura de cada uma das colunas, como também o espaçamento entre elas. Tá certo? Nada de novo. Portanto, quebras. Quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto. Mesma coisa do Word, quebra de página de uma página para outra, quebra de coluna entre duas colunas e quebra automática de texto, a tal da quebra de linha entre linhas específicas. E as quebras de seção, que tornam partes do documento independentes. Quebra de seção próxima à página, é uma só entre a página atual e a seguinte. Quebra de seção contínua, é dentro da própria página, ou então quebrar seção nas páginas pares, ou então nas páginas ímpares. Não existe, no Word 2007, não existe um fio de cabelo de diferença para todos esses recursos já debatidos quando explicamos o Word 2003. É exatamente, portanto, a mesma coisa. Número de linha. Quando você quer inserir número de linha no configurar página, então você pode definir. Você quer inserir os números das linhas. Nenhum, é claro, não ter. Contínuo ou reiniciando a cada página. Porque, galera, uma coisa é o modo contínuo. Então, o que acontece? A linha 5 da página 2, ela talvez já seja denominada linha 55. Ou você pode reiniciar cada página ou a cada seção. Quando você, então, vai para o número de linha, abre-se a janela do configurar página. Por quê? Porque o número de linha vai ser formatado através deste botão. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês, e aliás, esta janela resultante do configurar página, eu repito, é exatamente a mesma do Word 2003, é que você pode definir tudo e depois clicar no botão padrão do lado esquerdo da janela. E a partir daí, todos os novos documentos com os quais você trabalhe serão calcados nesse conjunto de opções que estão ao seu dispor. Inclusive, continuam aqui os comandos para a criação de cabeçalhos e rodapés diferentes, tanto nas páginas pares e ímpares, quanto na primeira página. Então, nada de muito novo. Plano de fundo da página, a tal da marca d'água é o primeiro item. E você pode observar aí do lado direito, marcas d'água bem comuns, como por exemplo, a marca d'água, adiantei sem querer, a marca d'água não copiar, ou então a marca d'água confidencial. Às vezes na diagonal, às vezes na horizontal, você pode colocar na vertical, e você faz o que você quiser. Tá? Depois, a escolha da cor da página. Não esqueça, pelo amor de Deus, quando eu escolho uma cor da página, a cor de fundo, não imprime. Isso é apenas para efeito visual. Lembra? Se você já tem um papel colorido e você vai imprimir nesse papel futuramente, talvez seja interessante você colocar um plano de fundo de preenchimento na tela do seu computador, na mesma cor do papel, para que as imagens fiquem ao alcance dos seus olhos na tela do computador, provavelmente exatamente iguais aos que ficarão depois no papel impresso. E você também pode, é claro, colocar bordas de página, muito comum na impressão de certificados, diplomas e tantas outras informações assemelhadas. Recuo, formatação e recuo. Formatação de parágrafo, de novo, só que agora especificamente para o recuo, lembra? Distância do parágrafo em relação à margem e também ao espaçamento. Galera, aliás, deixa eu apagar esse negócio e fazer um outro melhor. É o seguinte.
Vejam vocês, com muita atenção, por favor, que em espaçamento vocês têm duas palavras, antes ou depois. Ou seja, não é o espaçamento entre linhas, é o espaçamento entre parágrafos. Através dessa linha de espaçamento, você vai definir qual é a distância que deve separar um parágrafo do próximo ou do anterior. Não é para você aumentar ou diminuir o espaçamento entre as linhas de um parágrafo. Isso é lá na guia formatar parágrafo, na guia início ou no menu formatar do Word. Outra coisa, e quando você trabalha com texto e imagem ao mesmo tempo? E mais, e quando eles se sobrepõem? Quem vai ficar em primeiro plano e quem vai ficar em segundo plano? Isso você vai definir. Vou usar aqui o azul. Isso você vai definir em relação, eu ia usar o azul, mas não mudou a cor, fica vermelho mesmo, ao tal do trazer para frente ou enviar para trás. Então veja, pessoal. Primeiro, agora sim, em azul. Primeiro, meus amigos, vocês vão definir, quando você insere uma imagem num documento, você vai definir em que posição ele fica. Então vamos lá ver isso aí em detalhes. Vejam. Primeira coisa, você vai definir a posição da imagem, ou do objeto, na verdade, em relação ao documento. Então pode ser em tudo que é lugar, como por exemplo, na parte superior esquerda, ou então, por exemplo, no meio do texto, verticalmente, e à direita, horizontalmente. Mas e se o texto se sobrepõe à imagem ou vice-versa? É aí que você vai usar essa história de trazer para frente, ou seja, o objeto ficará em primeiro plano e o texto atrás dele, ou então enviar para trás. É bom lembrar que se o seu texto, que se a sua imagem não contiver transparência, ela vai cobrir o texto, caso ela seja, então, trazida para frente. E se a imagem for transparente, ela fica em destaque, mas vai dar para ler o texto meio que por trás ali. Então você tem que ver, é claro, o que é mais interessante. Outra coisa, quebra automática de texto. Vamos lembrar um detalhe, pessoal. Eu tinha no documento 2 parágrafos. Então aqui parágrafo 1 e parágrafo 2. Aí eu coloquei o cursor no final do parágrafo 1 e inseri uma imagem. Então, o que vai acontecer? O parágrafo 1 vai ficar aqui. A imagem vai ficar aqui. E o parágrafo 2 fica lá. Mas nem sempre é isso que eu quero fazer. Eu gostaria, e eu posso fazer isso acontecer, galera, não tem problema nenhum. Eu poderia deixar um sistema assim, ó. O parágrafo 1 aqui, a imagem aqui, e o parágrafo 2 aqui. Ou seja, o parágrafo 2 começa à direita da imagem, né? Pensando aqui em borda, margem esquerda, margem direita, ele começa no lado que está sobrando e depois ele volta e ocupa. Isso tudo, então, você vai fazer aqui, ó, na quebra automática de texto. A quebra automática de texto, vou usar um tom de verde, né? Até a quebra automática de texto te dá todas essas opções. Como é que você quer alinhar o texto com a imagem. Então pode ser um quadrado, o texto fica em volta. O texto, inclusive, veja, atrás do texto em frente. Lembra que eu falei? Tá? Trazer para frente e enviar para trás. Superior e inferior. Aí você vai definir exatamente a maneira com que você pretende alinhar o texto. E depois você pode alinhar, girar a imagem. Aí você tem os outros comandos associados. Tá certo? Vamos em frente. Sumário. Galera, sumário
é índice. E índice é outra coisa qualquer. O pessoal costuma chamar de índice, é um sumário. Então veja lá, sumário é um resumo do que rola, né? Então você tem lá cada um dos itens e também as suas relativas posições no texto. O grande legal do sumário, na função de um índice, por exemplo, é que quando o título muda de página, o sumário já é automaticamente atualizado, mas você pode usar o comando atualizar sumário, que seria uma atualização manual. Mas é sumário, não se esqueçam disso. Aí vamos para a nota de rodapé. Nota de rodapé e nota de fim. O legal dessa janela é que já dá para você perceber, que é um absurdo, eu sei falar isso, mas é verdadeiro, né? Nota de rodapé é onde? É no fim da página que ela fica, ou seja, no rodapé. E nota de fim, isso é importante, galera, é no fim do documento. Então, para que nós costumamos usar notas de rodapé e notas de fim? Nota de rodapé é comum quando lá no meio do texto tem uma palavra em língua estrangeira, em latim, em grego, em sei lá o quê, e aí você coloca a expressão em itálico, é assim que é comum, você faz do jeito que você quiser, e coloca o número 1 do lado dela. E lá embaixo, na mesma página, dentro do rodapé, você explica. Isso é uma expressão latina que significa tal coisa, tal. Nota de rodapé para explicar um termo da própria página. E nota de fim? Nota de fim, o exemplo mais clássico é a referência bibliográfica. Então, terminei o livro, e aí cada trecho do livro marcado, eu vou para a referência bibliográfica, de onde eu tirei aquele texto que eu usei na construção do meu próprio texto, do meu próprio material. Então, nota de rodapé fica no fim da página. E nota de fim fica no fim do documento, no fim do livro, no fim do todo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse detalhe, tá? E aí você pode gerenciar as fontes bibliográficas e tal, trabalhar com elas. Inserir legenda. Ora, galera, se você lembra-se do que nós falamos sobre os índices e as referências e tudo mais, então, na hora de inserir legenda, você vai perceber. Inserir legenda é aquela história, né? Você colocar uma legenda do tipo tabela 3, figura 4, capítulo 1. Isso é uma legenda. E depois você pode usar essa legenda nas referências cruzadas, como nós já falamos antes. Então, legenda e indicador é a mesma coisa? Não necessariamente, galera. Indicador, lembra? Indicador eu tinha selecionado toda uma tabela dentro do texto e tinha chamado aquilo de tabela 7. Legenda é não seleciona a tabela, eu vou embaixo da tabela e manualmente no teclado, né? Digito tabela 7. É um pouquinho diferente. Porque aí o que vai acontecer? Quando eu coloco o indicador, a referência vai ser para a própria tabela. E quando eu coloco legenda, a referência vai ser para aquela linha que está embaixo da tabela e não para a tabela em si. Na prática eu sei que pode parecer que vai dar na mesma, mas não dá porque, lembra, lá para o computador, primeira aula do nosso módulo todo de informática, tudo isso aqui é processador, ou é 0 ou é 1, ou é sim ou é não, ou é igual ou é diferente. Portanto, é diferente. Tá certo? E aí nós vamos falar de índice. Cuidado, galera. Índice não é aquela história, o capítulo 1 começa na página 6, o capítulo 2 na página 39, o capítulo 3 na página 55. Não é isso, isso é sumário. Então tá aqui, ó. Vejam lá. Índice. Observem o que está escrito no slide. Índice é uma lista de palavras-chave encontradas no documento, juntamente com os números das páginas em que as palavras aparecem. Então, galera, a ideia de índice é o seguinte. Em ordem alfabética,
Alfa, 2 pontos. 7, 19, 43, 91. Beta, 2, 7, 105. Então, a palavra ou a expressão tal apareceu na página 7, 19, 43 e 91. A palavra tal apareceu na página 2, na página 7 e na página 105. Isso é índice. Então, é um registro de palavras ou termos ou expressões e a referência das páginas onde você vai encontrá-las. Isso é muito importante, galera. Olha só. Abri um livro de 850 páginas e estou procurando alguma coisa específica. Eu não estou a fim de ler 850 páginas de cabo a rabo para ficar procurando aquilo que eu tenho ou que eu quero. E o que eu quero é beta. Aí eu vou lá no índice. O índice mostra para mim que lá na página 2, que lá na página 7, que lá na página 105, essa expressão ou palavra surge. Então eu já vou focado na página 2, na 7 e na 105 para encontrar a palavra beta ou a expressão e ver se aquilo me interessa ou não em particular. Muito melhor do que ficar procurando todo esse negócio. Então é para isso que serve índice. E aí eu posso marcar uma entrada no índice, começar o índice e depois atualizá-lo na medida em que eu vou, é claro, digitando essa mesma palavra mais vezes. E outra coisa de índice são as citações, o que se chama índice de autoridades. Galera, observa lá. Primeiro aqui do lado direito do slide. Inserir índice de autoridades. Insere o índice de autoridades no documento. Agora vem a explicação. O índice de autoridades relaciona os casos, os estatutos e as outras autoridades citadas no documento. Então, eu tenho lá um documento que estuda um caso a partir de um estatuto interno da empresa, um estatuto de comportamento, por exemplo, e várias regras estão vinculadas a esse estatuto. O estatuto, meus amigos, ele é uma autoridade, na medida em que ele não é uma pessoa, é claro, mas é ele, palavra escrita, redigida, impressa no papel, é ele que define o que está certo e o que está errado, né? Estatuto é como uma constituição, só que com poderes, é claro, muito inferiores. Então, isso é que é o índice de autoridades. É a mesma coisa que o índice, só que agora com referências de estatutos, regras, normas, enfim, que são as autoridades que explicam cada uma das regras do jogo. É só isso, tá legal? Mas não é um termo muito comum, vale a pena você tentar decorar isso aí com um pouquinho mais de ênfase, tá certo? Então é isso, galera. Claro, é isso na guia em questão. Mas tem muita coisa ainda para ver. Nos próximos blocos a gente vai seguindo. Até lá, galera.